Durante uma tarde fria em Moscou, cercado por muros de pedra e olhares desconfiados, Ibrahim Traoré entrou no Kremlin como quem carrega nas costas o peso de um continente inteiro. Convidado por Vladimir Putin para uma reunião que o mundo inteiro desconhecia, o presidente de Burkina Faso não carregava maletas nem seguranças espalhafatosos, mas sim um plano ousado que poderia mudar o destino da África. Putin, acostumado a intimidar líderes com seu silêncio calculado e presença imponente, não estava preparado para o que ouviria naquele salão. O jovem presidente africano, com seu semblante calmo e palavras afiadas, surpreendeu a todos ao revelar um segredo guardado a 7 chaves. Um projeto continental que uniria nações do Sahel, reverteria séculos de exploração e colocaria a África como potência independente no tabuleiro global. O encontro foi registrado por apenas 2 câmeras e 2 intérpretes. Mas o que aconteceu ali dentro vazou horas depois e abalou profundamente as estruturas de poder em Paris, Londres e Washington. O Kremlin estava silencioso naquele início de tarde, mas o ar parecia pesado. A neve acumulada nas janelas contrastava com o calor sufocante da sala onde Vladimir Putin aguardava. Quando Ibrahim Traoré entrou, vestindo um bubou azul escuro, bordado com símbolos Mossi, os olhos dos assessores russos se estreitaram. Jovem demais, calmo demais, diferente de todos os outros chefes de Estado que vinham a Moscou em busca de favores. Ele não apertou a mão de Putin com entusiasmo. Fez uma leve reverência e se sentou com serenidade. Na mesa, em vez de papéis oficiais ou pastas diplomáticas, Traoré colocou um mapa feito à mão, com linhas traçadas à caneta. Era o esboço de uma revolução silenciosa. Não vim negociar. Com a Rússia, vim anunciar uma decisão, começou ele sem erguer o tom de voz. O intérprete russo hesitou por um segundo antes de traduzir. Putin arqueou uma sobrancelha. A provocação estava lançada. Burkina Faso, Mali, Níger, Guiné, nações pequenas, mas ricas em urânio, ouro e lítio, estavam se organizando para criar um eixo energético e comercial sem intermediários. Europeus. O mapa mostrava oleodutos internos, corredores ferroviários africanos, universidades técnicas locais. Era mais que um plano. Era um desafio. Putin, acostumado a ver líderes africanos em posição de súplica, não disfarçou o incômodo. O silêncio dele, porém, foi o primeiro sinal de que algo extraordinário estava acontecendo. Se você também acredita na força de um continente livre, inscreva-se agora. A reviravolta só começou. Traoré sabia que estava sob julgamento silencioso. Cada frase que dizia era medida, cada gesto interpretado como movimento estratégico. Mas ele não tremia. O plano que carregava era fruto de 2 anos de reuniões secretas entre líderes africanos cansados de serem tratados como subalternos. Ele não falava apenas como presidente. Falava como voz de um continente que começava a se reconhecer como potência. Não queremos mais vender o que temos para comprar o que precisamos. Queremos criar, transformar, decidir. Putin o ouviu sem interromper. Ele entendia bem aquela lógica, a da reconstrução nacional a partir da humilhação histórica. Mas o que mais o surpreendia era a lucidez daquele jovem. Traoré começou a detalhar as etapas do projeto. Consórcios africanos para a exploração mineral, refinarias próprias financiadas por capital africano, universidades técnicas interligadas, com currículos integrados. Um modelo que priorizava soberania e ciência local. A Rússia poderia participar, mas jamais comandar. Foi nesse ponto que Putin se recostou na cadeira, cruzou os braços e murmurou algo em russo. O intérprete hesitou, depois traduziu. Você não veio pedir ajuda. Você veio oferecer um mundo novo. Traoré não respondeu, mas o leve sorriso que deu pela primeira vez desde que entrou na sala respondeu por ele. Ele sabia que tinha vencido o primeiro teste, mas o mais difícil ainda estava por vir. Resistir às reações do Ocidente. O que era para ser uma reunião sigilosa virou um terremoto diplomático. Em Paris, reuniões de emergência foram convocadas no Palácio do Eliseu. Se esse plano sair do papel,
Perdemos não apenas recursos, mas controle geopolítico, disse um ministro francês com o rosto pálido. O nome de Traoré começou a circular em documentos classificados como inimigo da estabilidade ocidental. Washington não ficou atrás. Um relatório da CIA classificou a Visão Sankara como uma iniciativa hostil, com potencial de alinhamento com interesses russos e chineses. Sanções econômicas começaram a ser discretamente preparadas. Financiamentos a ONGs africanas foram suspensos. Em Londres, uma editora de jornal britânico deu ordens claras: desmoralizem, inventem escândalos, criem dúvidas. Enquanto isso, nas ruas de Ouagadougou, Traoré enfrentava pressão interna. Líderes de oposição financiados por interesses estrangeiros passaram a acusá-lo de colocar o país em risco. Protestos ensaiados surgiam com bandeiras europeias nas mãos de pequenos grupos que mal sabiam o motivo da manifestação. Mas a maioria silenciosa observava e entendia. Em resposta, Traoré fez um pronunciamento à nação, sem maquiagem, sem fundo musical. Olhando direto para a câmera, disse: "Vocês vão ouvir muitas mentiras sobre mim nos próximos dias, mas o que estou tentando construir não é para mim. É para os filhos dos nossos filhos, e isso nenhum império vai me fazer desistir." Na manhã seguinte ao pronunciamento, algo inesperado começou a acontecer. Agricultores da região de Caia enviaram caminhões de batata doce e milho para a capital com uma carta simples: "Presidente, nós sustentamos a terra, sustentamos você também." Em Bobo de Oulaço, mineiros ergueram faixas improvisadas nas entradas das cavernas: "Nosso ouro, nosso futuro." O povo começava a entender que não se tratava apenas de geopolítica. Era pessoal. Era sobre dignidade. Na Universidade de Ouagadougou, professores começaram a reescrever seus currículos para incluir temas como soberania econômica, história das independências africanas e tecnologia regional. Em Mali e Níger, rádios comunitárias passaram a transmitir debates ao vivo sobre como construir o mercado comum africano. O plano estava deixando de ser de gabinete, estava sendo apropriado pelas ruas, pelas escolas, pelos mercados. Mesmo em meio às sanções e à desinformação orquestrada de fora, algo novo brotava: esperança organizada. Jovens começaram a se voluntariar para formar brigadas tecnológicas. Engenheiros desempregados ofereceram horas de consultoria gratuita e músicos locais criaram hinos de resistência. A África, pela primeira vez em décadas, estava começando a imaginar um futuro sem muletas externas. E do outro lado do mundo, Putin observava com atenção. Ele sabia reconhecer quando uma faísca virava incêndio. E ali, bem diante de seus olhos, um novo continente se erguia, com sua própria voz, seus próprios passos. A resposta final do Ocidente não foi apenas diplomática, foi subterrânea. Em menos de 2 semanas, Burkina Faso passou a registrar ataques cibernéticos constantes. Sistemas de energia falhavam por horas, causando caos. Sites governamentais eram hackeados, divulgando falsos decretos de renúncia. Em Zinharé, um pequeno vilarejo ao norte, granadas foram lançadas em uma estação de rádio comunitária que transmitia conteúdos do Plano Sankara. Os serviços de inteligência de Traoré detectaram movimentações suspeitas em Ouagadougou. Carros com placas estrangeiras estacionavam por horas perto do Palácio Presidencial. 2 repórteres europeus foram detidos com microcâmeras e cartões de memória criptografados. As evidências eram claras. Estavam tentando fabricar um colapso institucional. Mas Traoré reagiu com estratégia, não com força. Reuniu seu gabinete no escuro, com geradores ligados, e convocou uma live ao vivo via satélite, transmitida por canais africanos independentes. Eles não vão nos derrubar, com sabotagens, porque o que estamos construindo não está só no Estado, está no coração do povo. E o coração do povo não se hackeia. As palavras viralizaram. Líderes comunitários começaram a organizar sistemas alternativos de energia e comunicação. Era como se o próprio povo, por instinto, decidisse proteger o plano,
como se cada granada lançada os tornasse ainda mais unidos. Enquanto o Ocidente apertava o cerco, algo inesperado começou a emergir do Sul global. Em La Paz, na Bolívia, o presidente fez um pronunciamento apoiando publicamente a Visão Sankara. O que Traoré está fazendo é o que todos deveríamos ter feito há décadas. Em Nova Delhi, um grupo de economistas indianos propôs abrir linhas de crédito direto com os países africanos do eixo, sem passar pelo FMI. Mas o gesto mais surpreendente veio de dentro do próprio continente africano. A África do Sul, tradicionalmente alinhada com interesses ocidentais, quebrou o silêncio. Em um discurso histórico no parlamento, o presidente afirmou: "Está na hora de deixarmos de ser ponte entre o norte e o sul e começarmos a ser o centro de nós mesmos. A África precisa se ver como potência, não como recurso." A União Africana, pressionada pela população jovem e conectada, marcou uma cúpula de emergência em Addis Abeba. Pela primeira vez em décadas, o encontro não foi patrocinado por potências externas. E Traoré foi convidado como orador principal. Enquanto isso, vídeos de apoio pipocavam de lugares distantes. Pescadores em Gana, agricultores na Tanzânia, rappers em Angola. O plano Sankara deixava de ser de um grupo, virava identidade coletiva. Um novo imaginário africano ganhava forma. O auditório da União Africana, em Addis Abeba, nunca esteve tão lotado. Líderes de todo o continente, velhos e jovens, estavam sentados lado a lado. Câmeras de países árabes, asiáticos e latino-americanos disputavam espaço com cinegrafistas africanos. Quando Ibrahim Traoré subiu ao púlpito, não havia aplausos, havia silêncio. Um silêncio reverente, tenso, histórico. Ele começou de forma simples: "Nós não somos vítimas, somos herdeiros. E os herdeiros têm o dever de proteger e multiplicar aquilo que recebem." Citou Kwame Nkrumah, Sankara, Patrice Lumumba, mas não como mártires, como sementes. Disse que o futuro da África não era pedir permissão, era agir. Apontou que o colonialismo moderno se disfarçava de ajuda, que a dependência tecnológica era o novo grilhão, que sem soberania energética, a independência era uma farsa. A plateia ouvia como quem ouve uma profecia. Quando ele projetou o novo mapa do Plano Sankara, redesenhado com a colaboração de dezenas de países, aplausos explodiram. Mas o momento decisivo veio no fim. O próximo passo não depende mais de mim, depende de vocês. Está nas mãos do continente. E em um gesto simbólico, entregou uma cópia física do mapa ao presidente da União Africana, dobrado como se fosse um pergaminho sagrado. Naquele dia, o mundo não ouviu apenas um discurso, ouviu um chamado. Na manhã seguinte, as redes sociais africanas estavam em chamas. O discurso havia sido retransmitido por rádios comunitárias, canais independentes e até telões improvisados nas praças. Em Kigali, estudantes fizeram uma vigília com velas, cantando hinos em Swahili e francês. Em Abidjan, taxistas colaram adesivos com o rosto de Traoré nos retrovisores. Em Luanda, grafites surgiram nas paredes. África acordou. Mas não era idolatria, era identificação. O povo via em Traoré não um salvador, mas um espelho. Ele havia verbalizado o que muitos sentiam há anos, mas não sabiam como dizer. A fome por soberania, a sede por respeito, o cansaço de ser sempre espectador da própria história. Na Europa, os jornais tentaram minimizar. Chamaram de retórica panafricanista vazia. Mas dentro dos próprios países africanos sob influência externa, as embaixadas começaram a registrar manifestações em frente aos seus portões. Jovens com tambores, bandeiras feitas à mão e uma frase que virou lema: "O topo do mundo tem espaço para a África." E mesmo sem ter mudado ainda a economia, mesmo sem barragens construídas ou oleodutos finalizados, uma coisa já estava conquistada: a dignidade. E quando um povo recupera isso, nenhuma potência segura por muito tempo. 2 meses depois do discurso em Addis Abeba, o que parecia impossível começou a tomar forma. A primeira decisão conjunta da nova aliança
foi simbólica e poderosa. Criar um banco de desenvolvimento exclusivamente africano, sediado em Ouagadougou, com contribuições proporcionais de todos os países membros. Nenhum país externo teria poder de veto. E o nome do banco já dizia tudo: Banco Sankara. Ao mesmo tempo, universidades da Tanzânia, Senegal e Angola assinaram um pacto de cooperação direta, criando os primeiros programas de mobilidade acadêmica africana. Jovens engenheiros de Burkina Faso passaram a estagiar em centros de pesquisa na Etiópia. Cientistas nigerianos desenvolveram protótipos de turbinas locais para pequenos rios. A África começava a criar com suas próprias mãos. Putin, em Moscou, acompanhava com interesse, não interveio. Apenas observava, porque ele sabia. A força real não está em armas ou petróleo. Está na convicção de um povo desperto. E Traoré seguiu discreto. Recusou prêmios, negou entrevistas internacionais. Isso não é sobre mim, dizia. Continuou vestindo os mesmos trajes simples, andando sem excesso de seguranças, comendo, nas praças quando podia. Mas em cada olhar que cruzava nas ruas havia algo novo. Não era fama, era gratidão, era respeito. Porque naquele inverno em Moscou, ele não apenas representou a África, ele a libertou. Primeiro na mente, depois no coração. Obrigado por assistir até o fim. Se isso te tocou, compartilhe essa história, porque histórias assim não são só contadas, elas são continuadas. Curta, comente e inscreva-se. A próxima história está sendo escrita agora, por todos nós.